Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do curso de Varicad 2016 e esta nossa lição vai se chamar Seleção de Localizações 2D. Pronto, e não é nem mais nem menos do que uma explicação sobre as ajudas à seleção de pontos específicos que temos no processo de desenho 2D. Eu vou desenhar aqui umas quantas entidades no meu ecrã, umas linhas e também uns círculos, portanto, só para criar aqui algumas interseções para podermos usar. E basicamente já podem ver aqui que quando eu vou desenhar, por exemplo, no caso uma linha, aparece aqui uma barra de ferramentas, a que eu chamei ganchos, mas que são nem mais nem menos do que ajudas ao processo de desenho. Passando a descrever o que aqui temos. Portanto, eu posso inserir pontos de variadíssimas maneiras, portanto, quando vou para a execução de uma entidade, como é o caso agora neste comando de linha, o programa está-me a pedir para selecionar um ponto. Portanto, eu, claro que posso vir aqui ao meu ecrã e selecionar livremente um ponto e quero o ponto aqui. E cliquei um ponto livre no ecrã. Como é evidente, posso usar também esta primeira opção que diz respeito à inserção de coordenadas absolutas. Portanto, abro uma caixa de diálogo. Vou inserir aqui, por exemplo, umas coordenadas. Estas são coordenadas absolutas que têm como referência a origem do programa, o 00 do programa. Vou fazer Enter e há de ser selecionado um ponto. Voltar ao cursor, pronto, e foi selecionado um ponto, por coincidência, coincidiu quase ali com aquele círculo. Tenho outra possibilidade depois, que é um modo incremental, onde vai abrir uma caixa muito semelhante, mas agora temos dx, dy, e os valores que inserirmos aqui para x e para y não são tidos em consideração em relação ao 0 do programa, mas em relação ao último ponto inserido. No caso, por exemplo, se eu puser aqui 30, 50, irá ser medido em relação ao último ponto que já tínhamos. E voltar ao cursor. Temos ainda uma terceira opção, que é um modo polar. Este modo polar permite, também em relação ao último ponto, inserir um ângulo tomando em consideração o eixo dos zeros, portanto o x positivo, e uma distância medida sobre esse ângulo fornecido. Por exemplo, 30 graus, vou aqui medir 50 e cá temos. Okay? Essas são as opções mais usadas. Existe aqui um quarto símbolo, basicamente tem aqui mais algumas opções, mas que resume aquilo que vimos anteriormente. Portanto, podemos aqui ter uma possibilidade de fixar aqui alguns destes valores, mas basicamente resume aquilo que foi mostrado antes, portanto não vale a pena estar a perder muito tempo com esta função. Depois temos ajudas específicas, que são estas que vamos ver agora. Como são, por exemplo, um ponto final, em que eu posso clicar em entidade e ela vai-me encontrar automaticamente o ponto final. Claro que eu poderia vir aqui acima dela e ela descobria o ponto final, mas a possibilidade de usar as ajudas diretamente aqui da barra de ferramentas tem a ver com clicar em entidade em qualquer ponto e ela descobrir o ponto específico que eu quero. Na entidade selecionada, claro. Depois temos aqui assim o ponto médio de uma linha ou de um arco, por exemplo. Portanto, seleciono a entidade e ele descobre o ponto médio. Temos também o ponto centro de um arco ou de um círculo. Basta clicar na entidade e ele descobre-me também o ponto que eu procuro. Ou ainda este ponto que tem importância em momentos particulares, que é o que chamamos de mais próximo. Então o mais próximo é o ponto que está em cima da entidade, mas que está mais próximo do cursor no momento em que eu clicar a entidade. Portanto, eu sei que aquele ponto ali assim ficou em cima da entidade e isto é uma noção extremamente importante, porque se aproximarmos vemos que ele não está fora da entidade, nem está pertinho da entidade. Está, efetivamente, matematicamente, em cima da entidade. Depois temos a opção de escolher um ponto. Eu não tenho pontos desenhados neste pequeno exemplo, portanto, mas já vimos anteriormente que existe a entidade ponto, portanto posso selecionar essas entidades ponto através desta opção. Temos também o ponto de inserção
para blocos ou para símbolos, portanto é a origem, corresponde à origem do tal ponto de inserção. Não tenho aqui nenhum bloco também para vos mostrar, mas penso que a noção também é relativamente fácil, e vamos ver a questão dos blocos um pouco mais à frente, ficarão a perceber exatamente o que é o ponto de inserção de um bloco ou de um símbolo. Depois temos aqui os pontos de ligação. É uma noção um bocadinho diferente do anterior, mas de algum modo ligada. Portanto, também não é nada que nos interesse muito neste momento. Temos o ponto dimensionado mais próximo, vamos ver já de seguida. Antes gostava de vos falar aqui nos quadrantes. Portanto, quando venho aqui acima do círculo, por exemplo, vem aqui, aparece o número 1, aqui o 2, portanto, primeiro, segundo, terceiro quadrante ou quarto. Aqui posso selecioná-lo diretamente, e quando seleciono a entidade, ele seleciona-me especificamente aquele quadrante. Portanto, a noção é mais ou menos a mesma, não é muito difícil. Por exemplo, se eu tiver então aqui até vou usar aqui uma linha. Se eu clicar aqui, por exemplo, uma linha para dimensionar, quando vou e seleciono aqui o ponto dimensionado mais próximo, seleciono a entidade e veem que ele vai selecionar o ponto que está a ser dimensionado e não a dimensão. Isto também é uma noção interessante e importante. Avançando, temos aqui a localização exata do cursor. Pronto, onde eu estiver, ele vai usar efetivamente aquela localização. Não há arredondamentos, não há aproximações, é aquele ponto onde eu estava. Temos também o ponto da grelha. Portanto, eu vou aumentar um bocadinho para que possam ver. Vou usar aqui este ponto que está mais carregado. Não vou posicionar em cima dele, vou posicionar próximo, de maneira a estar próximo deste e não de nenhum outro. Se eu clicar nas proximidades, ele vai apanhar o ponto exatamente, o que também pode ser interessante em algumas situações. De seguida tenho um ponto de interseção de linhas de construção. Não tenho aqui linhas de construção, portanto não vai funcionar. Aliás, está a passar aqui esta mensagem em baixo. Portanto, mas basicamente é uma interseção para linhas de construção. E tenho aqui também agora uma opção extremamente interessante, que é o ponto médio entre dois pontos dados. Por exemplo, eu estou aqui e quero apanhar um ponto médio que pode ser entre este ponto aqui e esta interseção aqui. Portanto, se for aqui à função, clico um ponto, clico outro ponto, ele vai buscar o ponto médio entre eles. É um comando extremamente útil e muito interessante. Temos aqui depois também uma distância medida num segmento, o que também é interessante. Vou selecionar o ponto final do segmento e vou dar agora 20 mm, e ele, do ponto que eu dei para aqui, tem 20 mm. Até vos posso mostrar que, se puser aqui uma dimensão, portanto, terá que ter 20 mm, e cá está ele. Portanto, mede diretamente em cima da entidade. Temos aqui também uma interseção virtual de extensões, portanto, de entidades que não se cruzam. Por exemplo, esta linha e esta linha aqui assim. Portanto, posso usar esta, e ele automaticamente descobre onde é que elas se cruzariam se fossem prolongadas até se encontrarem. Depois tenho aqui assim uma outra função, que é uma função, encontro aqui também um ponto virtual entre um segmento que eu dou e uma linha definida por um ângulo e o último ponto que eu cliquei. Portanto, eu vou dar aqui mais ou menos aqui, fazer aqui esta linha. Vou clicar agora aqui nisto e vou dizer, por exemplo, ângulo de 30 graus. Ele usou este ponto aqui e vai usar, por exemplo, podemos usar aqui esta linha. E podem ver que ele prolongou esta linha virtualmente, usou aquele ponto final e fez um ângulo de 30 graus para baixo, portanto aqui é um ângulo absoluto, e usou uma extensão virtual. É uma função também interessante efetivamente para criar 2D em situações que necessitamos de descobrir pontos sem fazer grandes construções adicionais. Temos depois aqui também a perpendicular, portanto, num ponto que eu esteja, portanto, se eu clicar, seleciono uma entidade, ele vai-me encontrar a perpendicular do ponto onde estou para a entidade selecionada. E por último, tenho aqui a tangente do ponto em que eu estou, tangente, clico mais ou menos o sítio onde eu quero que a tangente vá ter e ele cria um ponto para o círculo ou para o arco
em modo tangente. Portanto, estas são as opções para as localizações ou para os ganchos. Existe aqui mais uma pequena situação que eu gostaria de vos mostrar, que tem a ver ainda com a seleção de pontos, mas para dois exemplos muito simples, para uma adaptação que o programa faz quando estamos a selecionar diferentes tipos de entidades. Por exemplo, linha, e se eu agora poderia escolher de facto uma destas ajudas, embora se eu selecionar um círculo, nem todas estas ajudas neste momento são possíveis. Portanto, se eu for acima do objeto que pretendo e fizer botão do lado direito do rato, aparece-me um pequeno menu com as ajudas que são possíveis para esta entidade que eu acabei de selecionar. Como, por exemplo, isto poderia acontecer, eu selecionei neste caso um círculo, se for uma reta, vou fazer exatamente o mesmo procedimento, aqui só posso ter um ponto final ou um ponto médio. Okay? Portanto, estas eram as noções que eu tinha para vos passar relativamente às localizações 2D. Espero que tenham sido claras e espero ver-vos cá para a próxima lição que vamos lançar muito em breve.